Olá e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insight. Hoje vamos mergulhar em um tema que ressoa profundamente com os desafios atuais do Conselho de Administração e dos líderes de inovação e operações. Como a verdadeira vantagem competitiva, aquela que blinda o valuation de uma empresa, não está no algoritmo que todos usam, mas nos dados que só você possui. Este é o alicerce da discussão que Walter Maier Neto nos apresenta em seu artigo A Mina de Ouro Oculta no Seu Legado, onde o valuation se torna inexpugnável. Uma peça que desvenda as camadas do que realmente constrói uma fortaleza de valor na era da inteligência artificial. Sara, é crucial que olhemos para a premissa central de Maier. Ele argumenta que, em um futuro muito próximo, e arrisco dizer que já estamos vendo isso hoje, a inteligência artificial generativa se tornará uma commodity. Pense em como o acesso à nuvem se democratizou. As ferramentas em si, os algoritmos públicos, estarão disponíveis para todos. E aqui reside um risco fiduciário silencioso, mas corrosivo. Se a inteligência que a sua empresa utiliza é alimentada pelos mesmos dados que a do seu concorrente, o resultado é a paridade competitiva. E, como o artigo bem coloca, a paridade é o inimigo silencioso do valuation. Compreendo a preocupação, Alex, mas a tentação é grande de apenas aplicar a ferramenta mais nova, não é? O mercado está saturado de ofertas. Como se afasta dessa ilusão da modernidade superficial que o artigo descreve, quando a pressão por resultados rápidos é constante? Como o board lida com esse CPF na reta de investir em algo que parece novo, mas que não entrega diferenciação real? Essa é a questão central, Sara, e é onde a tese de Maier realmente ilumina o caminho. O board e os líderes estratégicos precisam ir além da superfície. O verdadeiro diferencial, aquele que constrói uma arquitetura de fosso cognitivo, não está na ferramenta em si, mas na capacidade de fundir o legado de dados da empresa, anos de decisões, erros e sucessos registrados no ERP, com uma camada de inteligência proprietária. O artigo sugere que essa é a mina de ouro oculta. Seu histórico de 10, 20 anos de operação não é apenas um registro contábil, é a digitalização da sua cultura decisória, é a essência de como a sua empresa decide. Quando este histórico é saneado e estruturado com o que o autor chama de integridade cognitiva, ele se torna o combustível para uma inteligência que ninguém pode clonar. Aqui, a dor do abismo do ROI é diretamente endereçada. O retorno não vem de fazer mais o mesmo que todos, mas de fazer de forma única o que só você pode. Faz sentido. Então, o ativo mais valioso não é o algoritmo de ponta, mas a exclusividade da informação que o alimenta? Isso parece uma inversão da narrativa comum. É como dizer que a armadura mais forte não é a mais brilhante, mas a que foi forjada com o metal mais raro e único, mesmo que venha de uma mina antiga. Exatamente, Sara. O artigo sublinha um fato implacável. Seu concorrente pode comprar o mesmo poder de processamento, mas ele não pode comprar o seu passado. Esta é a base da soberania humana da organização que o autor explora. A IA deve operar como um reflexo dessa soberania. Ao treinar modelos privados em dados proprietários, a empresa cria uma barreira de entrada baseada em conhecimento. A máquina aprende não apenas a fazer, mas a decidir como a sua empresa decide em seu melhor estado de performance. Isso mitiga diretamente a armadilha da competência, onde a empresa, por seu histórico de sucesso, continua fazendo o que sempre fez, mas em um novo cenário onde isso não é mais suficiente. Agora, a máquina potencializa essa competência de forma única e inexpugnável. Compreendo o valor da exclusividade, mas quão complexo é arquitetar essa soberania? Muitas empresas olham para os seus dados históricos e veem apenas um volume assustador, não uma mina de ouro. Há um desafio prático em transformar esse legado em um ativo estratégico. É verdade, Sara. Não é uma jornada trivial, mas é fundamental. A beleza da arquitetura que Maier propõe reside justamente na sua elegância sutil. Não se trata de uma inovação que grita aos quatro ventos, mas de uma solidez que emana da integração do julgamento humano com a precisão do legado. O artigo nos convida a uma mudança de postura. Deixamos de ser apenas gestores de sistemas para nos tornarmos arquitetos de ativos intelectuais.
Isso implica em sanear, estruturar e, sobretudo, em reconhecer o valor intrínseco de cada decisão registrada. É uma transição da IA como mero suporte operacional para a IA como infraestrutura de defesa, um pilar que garante o triunfo sobre a comoditização. Então, para um líder que está ponderando sobre a perspectiva de valuation mencionada no artigo, a pergunta não é quão moderno é nosso sistema, mas sim quão insubstituível é a inteligência que ele gera, alimentada por nossa história. Precisamente. E o artigo nos dá um checklist do arquiteto executivo, que eu acho muito útil para os líderes de inovação e operações e para o próprio board. Ele questiona: mapeamos as bases de dados históricas que contêm nosso verdadeiro diferencial? Nosso histórico está pronto para alimentar uma arquitetura de decisão proprietária? Nosso fosso está protegido contra o treinamento de modelos de terceiros? E o mais importante, o Conselho compreende a diferença entre produtividade, que é fazer mais, e soberania, que é ser único. Essas são as perguntas que definem a verdadeira vantagem competitiva, aquela que se torna inexpugnável. Compreendendo essa profundidade, Sara, o que podemos sugerir como um primeiro passo tangível? O artigo de Mayer não é apenas uma tese, é um blueprint. Ele propõe um chamado à maestria, lembrando que a tecnologia escala o que encontra. Se encontrar mediocridade, escala a mediocridade. Se encontrar uma arquitetura de soberania baseada em dados reais e julgamento íntegro, ela escala a sua glória. Para os líderes que nos ouvem, o passo mais imediato é iniciar um mapeamento rigoroso do legado de dados da organização. Não um mapeamento de inventário de TI, mas um mapeamento estratégico. Identificar quais bases de dados históricas contêm as decisões, as interações com clientes, os processos operacionais que realmente formaram o DNA da sua empresa. Perguntar: onde está a nossa história codificada? Qual informação é inerentemente nossa e não replicável por um concorrente que apenas usa modelos públicos? Este é o alicerce para qualquer arquitetura de fosso cognitivo. É o momento da liderança estratégica, de inovação e de operações se sentar e olhar para trás com olhos de futuro, avaliando a qualidade e a exclusividade de seu histórico operacional como o ativo mais precioso para a era da inteligência proprietária. Isso pode ser implementado ainda hoje, ou pelo menos ser pautado para uma discussão urgente nos próximos dias. É uma perspectiva poderosa, Alex. Nossos ouvintes, sejam do conselho de administração ou líderes estratégicos, têm agora um caminho claro para começar a arquitetar essa vantagem inexpugnável. Para aprofundar ainda mais nesses insights e acessar a planta baixa completa desta visão, bem como o acervo de conhecimento destilado pelo próprio Walter Mayer Neto, convidamos todos a visitar nosso Executive Office. Lá, em office.blueprintofmastery.com.br, você encontrará recursos que o ajudarão a blindar seu patrimônio intelectual e a solidificar o valuation de sua empresa. Lembre-se, sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos. Agradecemos por nos acompanhar no Blueprint of Mastery. Até a próxima, onde continuaremos a explorar os alicerces da maestria corporativa.